Já teve chuva forte na cidade de São Paulo e o dia começa nesse momento aqui com o céu ainda encoberto na região metropolitana de São Paulo. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia para você, Cláudio. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. E eu queria começar com você, Cláudio, hoje para a gente fazer um exercício aqui ainda da análise dos números das eleições, não é? Porque à medida que há algum distanciamento de 2 dias em relação à votação de domingo, a gente consegue entender com mais clareza o que de fato foi colocado pelos eleitores nas urnas no domingo. E olha, já vou pedir para o nosso ouvinte participar também, hein? O nosso WhatsApp sempre aberto, 11 999 04 8756. E a questão é: quem ganhou e quem perdeu na eleição municipal de domingo? Partidos, líderes e nós, não é? Que vivemos aqui no nosso país, na nossa cidade. Quem é que saiu ganhando e quem saiu perdendo com os resultados? E é claro, não é? Que isso é muito particular da análise de cada um, por isso que a gente quer ouvir o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Cláudio, vou começar então aqui, vou ficar com a parte melhor, que é a parte do ganha, tá bom? Quem ganhou, aparentemente, nessa eleição? Aí o Cláudio Humberto vai pegar e falar, destruir aqueles que perderam. Olha, quando a gente dá uma olhada no quadro eleitoral que saiu da urna no domingo, alguns dados são bem óbvios, não é? Partidos tradicionais que pertencem ao centro político tiveram, numericamente, a sua melhor projeção em relação aos partidos ou mais à esquerda ou mais à direita. Por exemplo, DEM, PP e PSD foram os partidos que deram maiores saltos em número de filiados ocupando prefeituras no Brasil. E o MDB, que sempre dominou as prefeituras, especialmente no interior, e aí numericamente sempre teve muita vantagem, continua à frente, mas numa liderança mais apertada do que já teve. Olha, se a gente der uma olhada, por exemplo, no DEM, Rafael Greco em Curitiba, Jean Loureiro em Florianópolis, Salvador com Bruno Reis, os 3 eleitos no primeiro turno de forma confortável. É muito claro o que aconteceu com o Partido Democratas. Também há avanço, como eu já disse, do PSD e do PP. Isso significa que o eleitor caminhou mais para o centro? Acho que não. Acho que a tendência política não é alterada assim de eleição para eleição. Me parece que nessa eleição, e como tem que ser mesmo uma eleição municipal, o eleitor considerou aquilo que estava colocado para a sua cidade. E a gente tem que lembrar também algo muito importante, não é? Nem sempre em eleições municipais, partidos representam a tendência majoritária ali do núcleo do partido em Brasília ou nas capitais, não é? Muitas vezes os partidos são escolhidos pelos políticos por uma questão ali quase que prosaica, não é? Então a gente só tem que tirar um pezinho aqui dessa análise. Mas, aparentemente, o eleitor arriscou menos agora em 2020. Se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu na região metropolitana de São Paulo, com vários prefeitos sendo reeleitos em primeiro turno e com votações impressionantes. Em Santo André, por exemplo, uma grande cidade da região metropolitana, o prefeito se reelegeu com mais de 70% dos votos. São Bernardo também, o prefeito se reelegeu com uma votação muito confortável. Em Santos, isso aconteceu também em Osasco. A gente ouviu agora no primeiro hora aconteceu. É bom que a gente tenha isso, porque muitas vezes as prefeituras são vistas ali como o cemitério de políticos, não é? Porque o prefeito assume, não consegue resolver todos os problemas da cidade. É claro que não, porque a gente mora aqui num país que ainda tem muitos desafios, às vezes desafios básicos, ligados a saneamento básico, à mobilidade. A gente está ali um passo atrás do que deveria estar, não é? E aí o prefeito não consegue resolver isso e é execrado pela opinião pública. Isso não é uma verdade absoluta. A gente viu nessa eleição prefeitos que tiveram o seu trabalho bem avaliado e que foram reconduzidos ao cargo de forma muito confortável. Uma pergunta: o governador de São Paulo, João Dória, ganha nessa eleição? Olha, a gente tem que observar o que vai acontecer agora no segundo turno com o prefeito Bruno Covas. Pela força do PSDB em São Paulo, o partido tinha obrigação de colocar o seu representante no segundo turno. Obrigação. O PSDB governa o estado de São Paulo há décadas. Tem o seu governador e tem o prefeito. O que vai vir agora, no segundo turno, é que vai ser muito importante para a gente observar. Quem mais ganhou nessa eleição? Olha, Cláudio, eu acho que de forma geral, eu gostei
desse posicionamento do eleitor, dando um voto de confiança aos políticos, se colocando ali num voto menos com o fígado, nem para um lado nem para o outro, num voto ali mais, digamos, que leve em conta as decisões reais das prefeituras no dia a dia, trocando alguns prefeitos, recolocando outros no cargo, mas eu acho que não foi um voto ali do muda tudo, tá tudo horrível, nada presta, até porque não é bom a gente lembrar o nosso ouvinte que o novo não significa necessariamente coisa melhor. Às vezes o novo pode ser para pior também. Então a gente foi mais cauteloso nessa eleição aqui de 2020, nós como eleitores aqui no nosso país. Agora, Cláudio Humberto, para você, quem perdeu na eleição de 2020, primeiro turno, Cláudio? Então, acho que os grandes partidos perderam, PSDB e PT, por exemplo, sofreram um encolhimento visível, né, do ponto de vista eleitoral, do volume de votos que conseguiram reunir. Agora, eu não vejo o eleitor se comportando de maneira ideológica, fazendo uma escolha pelo centro, uma escolha ponderada, moderada. Eu acho que o eleitor afinal de contas, o grande vencedor dessa eleição, o que deu uma demonstração de maturidade, né, na maior parte dos casos, no sentido de fazer o quê? De reeleger os prefeitos que estão dando certo, os prefeitos cujas gestões eles aprovam, né? Caso do Rafael Greca. O Rafael Greca foi reeleito em Curitiba não por ser filiado ao Democratas. Ele foi eleito em Curitiba porque tem sido um bom prefeito, né? A mesma coisa o prefeito Jean, lá de Florianópolis, com a reeleição consagradora também. Por quê? Porque ele tem sido bom prefeito. As pessoas querem que o prefeito resolva o problema da cidade, do buraco, né? Enfim, aquelas obras que são próprias de um síndico, né? De um gestor da cidade. É uma eleição, a eleição municipal, e o Brasil e os brasileiros têm essa percepção muito nítida, né? De eleger aquele que possa resolver ou melhorar o seu dia a dia, tirar do cidadão aquelas chateações que o atormentam quando ele sai de casa, né? Que vai do buraco da rua àquela outra avenida que precisa ser duplicada, aquela outra que precisa ser invertida, enfim, de tantas providências, de ruas que têm que ficar limpas, né? São coisas assim que o cidadão sai de casa e já vai se aborrecendo, vê lixo na rua, né? Vê tantas coisas erradas e ele vai se irritando com aquilo. Quando ele percebe que o trabalho do prefeito está sendo bom para ele vai reconduzir esse prefeito. No caso de Salvador, novamente, o novo prefeito de Salvador, eleito de uma maneira consagradora, Bruno Reis, é alguém absolutamente desconhecido. Era desconhecido quase, inclusive para os eleitores soteropolitanos. O que a gente viu ali não foi uma eleição de um político do DEM, foi a reeleição, né, entre aspas, pela terceira vez, do atual prefeito ACM Neto, né, cuja gestão é aprovada pelos moradores de Salvador. Ele foi reeleito de maneira consagradora e só não foi reeleito novamente agora porque a legislação proíbe. Aí ele botou o vice. E o vice, com o apoio dele, né, com ele do lado o tempo todo, acabou tendo essa votação. Ele não foi eleito por ser do DEM. Foi eleito porque o ACM Neto tem sido um bom prefeito. Acho que essa prova de maturidade faz do eleitor o grande vencedor dessa eleição, né? Eu acho que é isso que a gente tem que destacar, na minha opinião. Mas com relação aos que perdem, a gente vê lá o PSDB e o PT caindo, né? Perdendo eleitores, perdendo municípios, né? O PT, por exemplo, que havia conquistado já numa queda vertiginosa de 600 para 254 municípios lá em 2016, perdeu mais 30%, elegeu somente 179, nenhum município assim muito relevante, né, do ponto de vista, se você considerar os maiores, né, as capitais, etc. Enquanto o PSDB perdeu 35%, tinha 785 prefeitos há 4 anos, e agora houve uma derrota, né, incrível enfim, 35% desses 273 em 785 municípios que governava. O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, também perdeu muito, viu? Ele tinha 403 prefeituras, caiu para 250 em todo o país, uma redução de 38%, é uma derrota
bastante significativa. E também, se você for verificar estado, por exemplo, você chega em Minas Gerais, que é um estado onde o PT sempre, o Partido dos Trabalhadores sempre teve uma presença forte, o PT foi derrotado em 33 dos 42 municípios onde ele havia vencido em 2016. Né? Foi uma perda impressionante. Só restam ao PT, entre os 800 e tantos municípios de Minas, apenas 9 sob comando de petistas. Né? Enfim, eu acho que esses grandes partidos sofreram derrotas significativas do ponto de vista de volume de votos, até pelas reeleições que a gente mencionou e você também, Thaís. Eu acho que a gente percebe, né, o crescimento do Democratas, do Partido Social Democrata, criado e fundado e presidido pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, subiu muito, cresceu muito, né? É um partido agora com 650 municípios, é uma força expressiva, uma nova força política aí que se consolida no nosso país. Agora, Cláudio, algumas perguntas aqui. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, não é? Qual foi, de fato, o desempenho dele nas urnas agora, no primeiro turno de 2020? Acho que tem algumas coisas para a gente colocar para o nosso ouvinte. Ele foi um grande vencedor? Não, não foi. Não elegeu o seu candidato em São Paulo, que não foi para o segundo turno. No Rio de Janeiro colocou o seu candidato, mas há uma possibilidade grande de que ele não vença a eleição, porque teve ali uma concentração de votos menor do que o ex-prefeito Eduardo Paes e porque há uma tendência agora de migração do eleitorado aparentemente para o outro candidato. Dos vereadores que ele apoiou na tal da live, aquela que fazia ali o desfile de nomes, poucos de fato entraram. Então, se a gente olha numericamente, ele chegou a sinalizar, gostaria de apoiar aqui o candidato de Belo Horizonte. Não teve 1% esse candidato. Então, se a gente olha numericamente, não, o presidente não teve um bom desempenho. Agora, acho que tem o outro lado, não é? O presidente não é uma pessoa de partido, inclusive está sem partido. Rachou com o PSL, não conseguiu criar uma aliança e não comprou a causa de nenhum partido ou de nenhum grupo maior. Ele escolheu ali, pinçou algumas pessoas. O eleitor... Cláudio, a gente tem que fazer aqui uma análise, não é? Do que... Acho que precisa até de um psicólogo que você é também, né, Cláudio? Porque assim, em 2018, o eleitor falou o seguinte: chega desse centrão, chega dessa política que tá aí, tá tudo ruim, eu quero mudar tudo. E aí esse era o discurso reproduzido por Jair Bolsonaro e por boa parte ali das principais pessoas que ficam no entorno do presidente, não é? A gente chegou a ter discursos de gente dizendo, escuta, o centrão tá ligado à falcatrua, isso não vai entrar aqui. Pessoa que falou isso com todas as letras. E agora, na eleição de 2020, passados 2 anos, é o centrão que elege a maior parte dos prefeitos do Brasil. E a pergunta é, mudou o eleitor ou foi a promessa do novo que decepcionou e aí o eleitor recuou para aquele lugar onde sempre esteve, hein, Cláudio? Eu acho que o eleitor não se preocupou com essa história, não, de perguntar, vem cá, esse candidato é do Centrão? Entendeu? Eu acho, como eu disse, eu acho que o eleitor votou naquele que ele considerou mais adequado, mais experiente, mais ponderado. Você vê que tem muita gente das antigas, das antigas eu não digo somente políticos veteranos, mas pessoas velhas. Tem um prefeito de 95 anos que foi eleito, né? As pessoas querem sensatez na gestão das prefeituras, né? É muito mais isso. Quer gente que cuide da cidade. Essa apreciação ideológica, porque o cara é do centrão, porque não é, isso de fato não me pareceu relevante nesse processo. Você pega o exemplo do Rio de Janeiro, né? Você pega lá o Eduardo Paes foi o mais votado, 37% dos votos, foi para o segundo turno. Ele foi para o segundo turno por ser do DEM? Não. Ele foi para o segundo turno, foi bem votado no Rio de Janeiro, porque os cariocas têm uma boa memória, uma memória razoavelmente positiva da gestão dele, né? Aquele chamado recall, né? Como os cientistas políticos falam. Por quê? Porque quando ele foi prefeito, o governo federal, na ocasião, despejou no Rio de Janeiro rios de dinheiro para obras com o objetivo das Olimpíadas, né? Mas a memória que o carioca tem
é que, olha, esse cara é meio safadinho, mas o último prefeito que passou por aqui, que transformou a cidade num canteiro de obras, foi Eduardo Cunha. Eduardo, como é? Lá esse candidato do Democratas lá no Rio de Janeiro, né? Então, assim, não é uma questão ideológica, é uma questão prática, né? É do mesmo modo, o prefeito Crivella foi para o segundo turno porque ele é o prefeito, ele certamente agradou, a gestão dele agradou aqueles 20% aí dos eleitores cariocas, né? Que perceberam a obra da prefeitura, a melhoria da prefeitura, etc. A imensa maioria não percebeu isso e não quer reeleger ou não votou para reeleger o Marcelo Crivella. 80% da cidade não votou nele, né? Só votaram 20%. Então, novamente, esses 20% são de pessoas satisfeitas com ele, né? Certamente há pessoas satisfeitas com a gestão do Crivella, do contrário, ele não teria ido para o segundo turno. A participação do presidente Bolsonaro é uma participação bastante discutível, né? Tudo que ele fez foi dizer que torcia por esse ou por aquele candidato, que apoiava esse ou aquele candidato. Mas ele não participou de campanha. Ele, que eu saiba, não gravou vídeo, não fez, vamos lá e tal, né? Foi lá para o palanque fazer comício. Não participou da campanha, né? Ele, alguns candidatos que ele apontou como entre aqueles que ele gostaria que fosse eleito, há também aqueles que foram eleitos, né? Você pega, por exemplo, no município de Parnaíba, no Piauí. Tem lá um ex-senador que é prefeito da cidade, que foi candidato à reeleição, o ex-senador Mão Santa, muito conhecido, né, no país todo. Ele tem esse apelido porque é cirurgião e o povo costumava dizer que ele, como cirurgião, tinha uma mão santa. E acabou esse apelido se consolidando. O Mão Santa foi reeleito com 68,3% dos votos. Quer dizer, assim, ele foi reeleito porque o Bolsonaro apoiou a reeleição dele? Claro que não. O Bolsonaro fez pose na live dele segurando um cartaz de Monsanto. Mas isso foi determinante na vitória do Monsanto? Não foi mesmo. Do mesmo modo, o desempenho do Celso Russomano, né, em São Paulo. Quem perdeu foi o Bolsonaro? É claro que não, quem perdeu foi o Russomano, é a quinta derrota dele, né? O Russomano é conhecido exatamente pelo fato de chegar, né, chamam de cavalo paraguaio, começa muito bem, quando chega na eleição, no dia da eleição ele vai lá, despenca para terceiro, quarto e tal. Isso é a quinta eleição majoritária do Russomano e que ele apresenta esse comportamento. Então, tentar atribuir essa derrota ao fato dele ter o apoio do Bolsonaro é meio uma forçação de barra. Eu acho que o presidente não está nem entre os que ganham, nem entre os que perdem, porque ele simplesmente não participou da campanha.